A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores da classe de jovens, todos bem, todos felizes? Eu sou o professor Tiago Nascimento, estou chegando aqui mais uma vez para darmos início a mais um trimestre de estudos bíblicos aqui com a lição da classe de jovens, então da editora CPAD, as lições bíblicas da classe de jovens. E nesse trimestre nós estaremos estudando as lições espirituais do livro de Juízes. Depois de nós termos estudado aí um trimestre tratando entre a verdade e o engano, escrito pelo pastor Eduardo Leite. Agora nós vamos para esse trimestre abordando o livro de Juízes, escrito pelo pastor Valmir Nascimento, que escreve aqui também o livro de apoio, ao qual nós já deixamos também aqui a indicação. Nesta pré-aula e nas demais pré-aulas desse trimestre, vamos procurar trazer aqui subsídios para os professores, extraídos tanto da revista de professores, como também do livro de apoio e de outros livros, que fazem parte aí também da nossa experiência, do nosso referencial teórico aí como professores. Você que ainda não é seguidor aqui do canal, siga esse canal, dê o seu curtir, o seu joinha, assine o sininho também para receber as notificações, porque todas as semanas nós teremos aqui uma pré-aula com subsídio para você chegar com mais propriedade na hora de ministrar a aula aí na sua classe. Dito isso, então, fica aqui mais uma vez esse convite para que você curta, compartilhe e assine o canal aqui também, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na IADIO EBD. E o livro de Juízes é um livro que, podemos dizer assim, apresenta um quadro muito deprimente do povo de Israel. Nós estudamos, então, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, começa ali com 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, e ele termina no livro de Deuteronômio com o discurso de Moisés nas campinas de Moabe, antes então da entrada ali na Terra Prometida. E aí nós temos o livro de Juízes, aliás, o livro de Josué, que mostra então esse processo de tomada da terra. Durante toda a vida de Moisés, ele foi o grande líder do povo de Israel, desde a saída do Egito até a este momento. Agora há uma transição então no livro de Josué, quando Josué se torna esse líder do povo de Israel nessa conquista da Terra Santa. Mas agora morre o Josué. Então o livro de Josué ele termina com a morte do conquistador Josué. Moisés o libertador, Josué o conquistador, e agora há um hiato na questão da liderança. E aí, teoricamente, o povo de Israel está agora entrando num período de teocracia, onde não haverá um rei, não haverá um líder humano. Inclusive o livro de Juízes vai fazer esta menção, que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Ele enfatiza isso, é quase como que um refrão aqui que aparece no livro, que não havia rei em Israel, ou seja, não há uma liderança. Mas a ideia é que agora há uma teocracia, ou seja, um governo de Deus. Deus, através dos sacerdotes, através dos levitas, através dos anciãos, Deus está governando a nação. Deus é o grande rei dentro desse contexto teocrático. Mas o povo, não tendo essa figura, essa liderança, como havia sido Moisés, como havia sido Josué, ele agora começa a seguir outros deuses, começa a seguir o costume da terra e entra num ciclo que se repete, a gente vai ver aqui mais profundamente a partir do segundo tópico, um ciclo de apostasia, opressão, clamor, libertação, paz, prosperidade, novamente a apostasia, novamente a opressão. Então esse ciclo vai se repetir algumas vezes aqui no decorrer do livro de Juízes. Então o livro de Juízes aparece dentro da história bíblica nesse contexto. Há dentro do livro de Juízes também um pequeno hiato, podemos dizer assim, um parêntese, que é a história de Ruth. Ruth é dentro desse contexto histórico também aqui do livro de Juízes, porque é neste momento onde ainda não havia monarquia estabelecida, que houve fome em Israel. Então os personagens ali do livro de Ruth abandonam Israel e vão para a terra estrangeira. Então saem de Belém, a terra do pão, porque não havia pão em Belém. Então há esse parêntese aqui que está dentro também do mesmo período histórico aqui do livro de Juízes. Então, queridos, vai ser um trimestre muito interessante, muito abençoado, com muitas lições práticas, Estive dando já uma olhada nas próximas lições aqui que nós teremos, e o pastor Valmir Nascimento foi muito feliz, criando aqui muitas aplicações práticas, então, que vão dialogar, que vão conversar aqui com a nossa
nossa juventude. E dentro desse sentido, né, o nosso texto bíblico, então, aqui da primeira lição, que é o livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. O nosso texto principal é Juízes 17:6. O refrão que nós mencionamos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E nesse sentido, nós podemos aqui, você como professor pode já, dentro da introdução aqui, da abertura da sua aula, você já pode fazer essa conexão. Substituindo, né? Escreve lá no quadro, escreve lá no slide, né? Dependendo aí de qual é a tecnologia que você utiliza, né? O material didático aí que você tem acesso, talvez uma própria folha sulfite também, uma cartolina, enfim, traga esse texto, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. E aí você substitui, né? Você vai lá e risca o rei e substitui, faz uma flechinha e coloca ali autoridade moral. E se você substitui também Israel, risca ali Israel e escreve ali nossa geração. Aí fica uma forma bem interessante para conectar com a realidade do nosso jovem. Então, naqueles dias, ou seja, nos nossos dias, não havia autoridade moral na nossa geração, e em cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Esse é um retrato muito real da nossa geração. Nós acabamos de sair de um trimestre onde nós estudamos ali muitas falácias filosóficas, ideológicas que existem hoje, e entre elas o grande destaque talvez desse trimestre passado foi isso, foi ver de quantas formas diferentes nós podemos ver Deus sendo tirado do centro. Várias e várias ideologias são colocadas e todas elas com esse objetivo, de tirar Deus do centro. Então, nesse sentido, não havendo uma autoridade moral consolidada, né? Não havendo a palavra de Deus como base, não havendo Deus como algo supremo, né? Como um rei que esteja ali, cada qual na nossa geração faz aquilo que parece certo aos seus próprios olhos. E aí vem esse relativismo moral que predomina nos nossos dias. Então, esta dinâmica aqui de início de aula já vai fazer talvez o seu jovem entender que esse livro de Juízes é um livro para a atualidade. Aquilo que acontecia com o povo lá atrás também está acontecendo na nossa geração. Nós também somos uma geração que está falhando nesse sentido de relativismo. Muito bem, a lição está aqui organizada em 3 grandes tópicos, sendo que o primeiro deles apresenta aqui o contexto histórico, né? Josué e a conquista da terra prometida. Então, como nós já mencionamos aqui no início, o livro de Juízes ele não está solto dentro do texto bíblico, ele vem como uma sequência, né? Uma continuação aqui da história de Josué, porque justamente Josué termina com a morte de Josué e Juízes começa a partir da morte de Josué. Então aqui é uma continuação direta, né? E aqui dá uma conexão importante, né, que você, professor, pode trabalhar na sala de aula, que o livro abre com a mesma frase com que Josué termina. Então isso não é uma coincidência literária, é uma virada de página. Enquanto estava ali Josué, houve conquista, houve guerra, houve luta, mas o povo estava avançando. Agora, com a morte de Josué, nós vamos ter então esse relativismo moral aqui do período dos Juízes. E aqui, professor, uma dica que eu posso trazer a você é buscar dentro dessa aula trabalhar bastante com visuais. Então, se você tiver acesso aí a Data Show, né, nós podemos inclusive deixar aqui na área dos comentários link para você baixar aqui slides com imagens, né, desses mapas. Então, um mapa interessante para você trabalhar seria o mapa da Terra Santa, então nesse período aí de Josué. Então, quais eram as nações vizinhas que estavam ali próximas, né? Até para que o aluno consiga entender, então, qual é o contexto geográfico aonde o livro de Juízes aqui está inserido. Então você usa mapas para dar essa noção aqui de espaço para os seus alunos. E também é interessante você trabalhar com visual de linha do tempo. Então, como nós mencionamos aqui do próprio contexto de onde está inserido Josué na Bíblia, né? Mas também apresentar isso num contexto histórico. Então, talvez uma linha do tempo, né? Um mapa visual que você pode utilizar aí, conectando então até onde vai Josué, até onde começa Juízes e onde que termina também o livro de Juízes, né? Que vai terminar ali com os dias de Samuel. Esse é até um detalhe interessante, né? Samuel pode ser considerado aqui o último dos juízes e talvez o primeiro dos profetas também. Alguém traz esta alcunha, né, para Samuel, o último dos juízes, o primeiro dos profetas, porque a partir de Samuel então vai ser instaurada a monarquia. Então isso é algo interessante, né, professor, para esta aula você utilizar visuais, utilizar
mapas. E ao utilizar os mapas, o teu aluno vai poder perceber então que Canaã estava ali numa posição estratégica. Você vai ver que ali na parte sul, né, nós podemos ver que tem ali o Egito, né, um grande império, e na parte norte então estava ali a Assíria, os hititas, né, os grandes impérios ali do norte. E no meio está Canaã. Então Canaã é uma rota comercial importante entre o sul e o norte. É uma área de disputa territorial entre esses impérios e é também uma área de muita influência cultural. Porque cada um desses povos tem os seus deuses, tem a sua religião, tem a sua cultura, a sua língua. E todas essas influências, de alguma forma, vão afetar o povo de Israel, que estava em busca de uma identidade, né? Ele estava se formando, estava se criando ali. E isso mostra, então, que Israel não estava numa bolha. E o nosso jovem também não vive numa bolha. Nós também vivemos hoje sobre diversas pressões, né? Nós estamos num contexto geográfico cheio de influências que tentam, de alguma forma, perverter aqui, né, o nosso jovem, né? Então isso explica muito a pressão que o povo sentia para se adaptar. O fato de eles entrarem nessa espiral de seguir a outros deuses não era só uma fraqueza moral, aqui uma fraqueza espiritual, mas era essa pressão cultural, então, dos povos vizinhos. E aqui, professor, você pode fazer, então, uma conexão imediata aí com os seus jovens, né? Eles vivem exatamente isso hoje. A pressão não vem de ídolos, né, como era nos tempos de outrora, mas vem dos algoritmos, dos influenciadores, do mundo digital, né, da narrativa da cultura, das músicas, enfim, tudo isso vai tentando normalizar determinadas situações culturais que são nefastas para o nosso jovem. Dando continuidade aqui, no primeiro subtópico, então nós temos esse recapitulamento aí, né, histórico do livro de Josué. O segundo subtópico trabalha aqui a questão da glória a Deus. Deus é o conquistador. Aqui uma aplicação muito interessante que pode ser feita com nossos jovens, de que os nossos sucessos, as nossas vitórias, elas vêm de Deus. Elas não vêm dos nossos próprios esforços. E o subtópico 3, que encerra o primeiro tópico, trata então da morte de Josué. Aqui o comentarista abre esse subtópico dizendo que o livro de Josué termina e o de Juízes inicia destacando a morte desse grande líder, que diferente de Moisés não preparou ali um sucessor. Então isso é algo que a gente vai observar como uma temática, né, lá no terceiro subtópico, aliás no terceiro tópico, das consequências da falta de liderança. E isso é algo que hoje nós também percebemos, né, que o nosso país, o nosso mundo está com líderes muito fracos, né, tanto em termos políticos, quanto até mesmo em termos culturais, né? Quais são os grandes símbolos que as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje têm se inspirado, né? Estamos aí, por exemplo, na época de Copa do Mundo, então quando a gente olha para o próprio futebol, né? Olha a depressão que é, né, você analisar quem são os chamados ídolos, né, futebolísticos hoje, né? Então, quer dizer, há um hiato, né, dessas grandes lideranças também, até mesmo na área esportiva, na área cultural. E isso também é algo que se destaca aqui, então, no subtópico 3. E aqui, professor, uma aplicação para você, né? Você está preparando uma nova geração? Você está preparando um líder que vai ficar no seu lugar? Porque a gente sabe que nós estamos hoje aqui, né? Estou hoje aqui gravando, né? 2026, né? Estamos na atividade. Mas daqui a 10 anos, né? Estarei eu aqui ainda, né? Muito provavelmente não, né? Uma nova geração vai assumir o nosso lugar. Então, a própria história da igreja é isso. A história da igreja é uma história de discípulos que fizeram discípulos, que fizeram discípulos, que fizeram discípulos. E chegou até nós. Então hoje nós somos os discípulos que estamos com essa obrigação de criar novos discípulos. Então isso é uma reflexão para nós professores, né? Nós temos realmente criado líderes que vão nos suceder, que vão dar continuidade ao nosso trabalho. Então com essa reflexão encerramos aqui o primeiro grande tópico. Entrando agora aqui no tópico de número 2, o livro de Juízes. Ele também está dividido aqui em 3 subtópicos. O primeiro trata da geração desorientada. Então, como nós mencionamos aqui na introdução, a ideia era que agora
o povo de Israel, né, após a morte de Josué, estaria ali vivendo uma teocracia, com os sacerdotes, com os anciãos, com os levitas, mas na prática não foi isso que aconteceu, né? Acabou se tornando ali quase como que uma confederação de tribos, mas sem uma unidade nacional, sem um líder efetivo, né, como o refrãozinho de Juízes repete, não havia rei em Israel, então também não havia uma unidade nacional. E aquela confederação de tribos, então agora estava, como também o livro de Juízes apresenta, com uma geração que não conhecia o passado, uma geração que não havia participado daquilo. E aos poucos, então, eles foram abandonando o que deveria ser, né, o padrão deles ali. E aí o comentarista coloca aqui que há um ciclo recorrente de infidelidade, opressão, arrependimento e livramento que dura aqui aproximadamente 3 séculos, né, talvez até 350 anos aqui tenham se passado, entre o século XIV e o século XI antes de Cristo, né, é o momento aqui, o momento histórico, né, o contexto histórico onde o livro de Juízes se insere. E aqui, professor, é interessante que a gente não deve considerar o livro de Juízes como uma coletânea de histórias soltas, né? Durante até certo tempo, né, a gente escuta falar muito do livro de Juízes, assim, e em pregações, principalmente, né, com histórias. Destaca lá a história do Sansão, a história do Gideão, do Gideão, né? Então, nas pregações, muitas vezes, são essas histórias soltas. Mas o livro de Juízes, se a gente for analisar, ele é uma construção, uma composição literária que ela quer passar uma mensagem. E até mesmo aqui, falando um pouquinho a respeito do livro de Juízes, né, que você pode utilizar isso em aula, é um livro que, então, é escrito nesse período, entre o século, aliás, retrata esse período, né, século XIV ao século XI, mas ele deve ter sido escrito depois. Ele muito possivelmente foi escrito já num período da monarquia, talvez no reinado de Saul, no reinado de Davi. Há quem diga, né, a tradução judaica, por exemplo, apresenta que é Samuel o autor do livro de Juízes. Não há uma prova, né, dentro do livro de que realmente seja isso. Muito provavelmente tenha sido uma série de relatos, né, de memórias daquele período, que foram num período posterior, já durante a monarquia, consolidadas. Então, algum autor, algum cronista, né, desse período já dos reis, junta esses livros todos. E é por isso que, às vezes, aparecem algumas expressões ali, dizendo, por exemplo, que tal situação acontece até os dias de hoje. Então, esses dias de hoje não é o dia 2026, onde nós estamos lendo o livro, mas é os dias de hoje de quando o livro foi escrito, por esse cronista, né, nesse momento onde ele está juntando. Então, muito provavelmente, esse é o processo de composição do livro. Junta-se fontes históricas, memórias desse período anterior, e é consolidado elas e dada essa forma, então, de um livro. E qual é o objetivo desse livro, essa composição literária? É contar essa história desse povo, desse momento, apontando a superioridade, podemos dizer assim, da monarquia. Então, boa parte desses problemas são tidos dentro dessa expressão, que não havia rei em Israel, ou seja, não havia um líder, não havia uma liderança. Então, olha como a monarquia é melhor, olha como a monarquia é superior. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos agora a partir de um período mais posterior ainda, né, já a partir do Novo Testamento, a partir desse período onde nós estamos, a gente vê que a monarquia também não resolveu esses problemas. O povo continuou indo atrás de outros deuses, o povo continuou nessa espiral de infidelidade, de opressão, né? Então o fato é que os reis humanos, os reis terrenos também falharam. O problema não era a existência ou a inexistência de um rei. O problema era justamente aquilo que estava no coração do povo. Porque os próprios juízes, como nós vamos ver aqui no próximo tópico, né, no terceiro subtópico, eles eram heróis, mas eles também eram homens falhos. O caso de Gideão, por exemplo, é bem interessante, porque o Gideão ele vai pegar ouro ali do povo, né, vai construir um éfode, e aquilo vai se tornar uma causa de tropeço também para o povo. Então os próprios líderes falharam nesse sentido. O único líder, então, o único rei que jamais falhou e jamais falhará é Cristo. Então, nesse sentido, o livro de Juízes também é algo que aponta para Cristo. Mostra que todas as tentativas humanas, os esforços humanos, as políticas, né, as tentativas de unificação, de unidade, elas só têm realmente efeito em Jesus. Cristo é o grande rei que estava faltando nesse período e ainda hoje, né? Por isso, mais uma conexão importante com a nossa geração. Hoje nós também estamos aí precisando de Cristo, nós também precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, que é este rei. Por isso que o povo está fazendo aquilo que acha certo aos seus próprios olhos, porque nós ainda estamos vivendo nesse caminhar da história, nós ainda não chegamos a essa consolidação final da monarquia
do Messias, né, de Cristo. Então, o livro de Juízes não é uma sequência de histórias soltas, ele tem aqui uma estrutura deliberada, né, um ciclo que se repete aproximadamente 7 vezes. Então, você pode, inclusive, levar essa imagem, o livro de apoio, ele apresenta ali uma imagem bem interessante, você pode simplificar, né, pode fazer um desenhozinho desse ciclo, então, que começa na paz, depois vai para a apostasia, passa para a opressão, aí o povo se lembra de que existia um Deus, né, vai para o clamor. Aí Deus levanta um libertador. Esse libertador liberta o povo volta novamente a um período de paz. Essa paz, em alguns casos, durou 6 meses. No caso de outros juízes, durou 80 anos. Então, esses períodos ali foram se alternando, né? Mas sempre nesse ciclo. Paz, apostasia, opressão, clamor, libertação. Paz novamente apostasia e por aí vai. Então este ciclo está aqui no subtópico 2, aliás, subtópico 1, né? Uma geração desorientada, e você pode trabalhar então essa imagem aí na sua aula. O subtópico 2 apresenta os juízes, e o subtópico 3 apresenta um detalhe, que eles eram heróis, porém eram falhos. Então, esses 2 tópicos você pode trabalhar aqui de uma forma unificada. O que podemos falar a respeito dos juízes? A lição é muito clara, dizendo que a palavra, né, sofetim, aqui no hebraico, não significa apenas um juiz como a gente conhece hoje. Hoje a gente fala em juiz, já pensa num magistrado, né, alguém ali, doutor em ciências jurídicas, né, alguém que está ali aplicando a lei e a justiça. Não, aqui ele tem um caráter, então, de liderança, de libertação, é uma palavra um pouco mais ampla. E todos esses juízes têm aqui também um aspecto carismático, no sentido de que é o Espírito Santo quem levanta eles. Diversas vezes nós vamos encontrar este versículo, né, dizendo que o Espírito se apoderou dele. Então, os juízes, eles eram alguém que agia impulsionado pelo Espírito Santo. Entre os 12 heróis, então, juízes aqui que são citados, nós podemos destacar aqui 2 grupos. Tem o grupo dos juízes maiores, né, que a história deles ocupa mais capítulos, tem mais detalhes, e tem também juízes menores. Então nós vamos ter ali uma sequência que começa com Otniel, este é o primeiro. E um outro detalhe interessante que o livro de apoio, inclusive, vai fazer menção, de que esse ciclo ele não é apenas um ciclo estático, mas ele é uma espiral, né? É um ciclo que vai descendo cada vez mais. O que isso significa? Que a sociedade israelita foi cada vez agravando aqueles seus problemas, né? Se agravando no seu pecado, e isso se reflete também na qualidade dos juízes. Os primeiros juízes, então, por exemplo, o Otniel, ele é quase como se fosse ali um padrão, né? Um juiz que não tem muita história sobre ele veio, libertou, governou, houve paz no período dele e fechou. Então isso é o que deveria ser um papel de um juiz, alguém que não quer aparecer demais, né? Alguém que está simplesmente fazendo aquilo que há um rei, né? É uma teocracia, então tem um rei lá em cima que é Deus, e ele está aplicando a justiça como um funcionário real, né, desse rei supremo que seria Deus dentro da teocracia. Então, Otniel, ok. Depois de Otniel, nós vamos ter ali Eude. Eude daí já é um outro detalhe interessante, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, de que esses juízes eles eram meio que o oposto daquilo que se esperava, né? O Eude, por exemplo, era canhoto. Para nós hoje, canhoto é de boa, né? Pensando até em Copa do Mundo, né? Como não lembrar de grandes canhotos aí da história do futebol, né? Então, ser um canhoto hoje é talvez uma habilidade que é até valorizada. Agora, no período dos juízes, né? No período ali da antiguidade, eram pessoas que eram desvalorizadas, que eram desprezadas, era quase como se fosse uma deficiência física que aquela pessoa tinha, porque ela não estava dentro do padrão. Então isso aqui é uma aplicação interessante, que Deus levanta esses juízes e eles não são exatamente aquilo que o povo esperaria. Então Eude era um canhoto. Depois vai ter ali também Sangar, Débora, Gideão, né? Então Débora, a primeira mulher, uma mulher também dentro daquela sociedade, era algo fora do padrão. Não se esperava que uma mulher fosse uma juíza, né? Mas sim que fosse um homem, né? Então veja como Deus vai pervertendo, né, estas expectativas humanas. Aí tem Jefté, tem Sansão, tem Sangar, Jair, Ibzan, Elon, Abdon. Então existem vários juízes aqui, são 12, né, que são citados. Mas é interessante também destacar que podem ter havido mais. E esses juízes também não são assim uma sequência, que primeiro veio um, depois veio outro, né? Talvez o que deu uma sucessão ali que fica bem registrado é Abimeleque, que era filho de Gideão, né? Mas em geral não era algo assim, um cargo hereditário que ia passando. Ele é um cargo carismático, né? O Espírito Santo vai, em determinado momento, capacita alguém, enche ele então de força, né?
né, como foi no caso do Sansão, de sabedoria, estratégia, enfim, para que aquela pessoa se levante e liberte o povo. Então há esse detalhe aqui interessante. Ainda daquilo que eu mencionei, né, Otiniel era o mais jovem, Eude era canhoto, Débora era uma mulher, né, numa sociedade dominada aqui pelos homens. O Gideão era o menor, do menor clã, da menor tribo, né? E ele mesmo disse isso para Deus, né? O Jefté era filho de uma prostituta, né, rejeitado ali pela sua família. Sansão era um homem impulsivo, né, instável, dominado pelas paixões, né? E isso aqui eu acho que não é simplesmente um detalhe, né? É esta mensagem que o livro está tentando, né, que Deus, que o Espírito Santo está tentando demonstrar para nós, que Deus não escolhe os mais capacitados, não escolhe aqueles que são mais aptos, mas ele aponta os mais improváveis e equipa eles para a missão que eles precisam. Então talvez essa é uma mensagem para você, professor, que me ouve. Você pode estar se considerando que você não é o mais apto, o mais capacitado para estar fazendo a função aí de professor, mas Deus te escolheu, Deus te colocou neste lugar, Deus te deu essa missão. Agora trate de buscar a Deus, porque o Espírito Santo capacita, mas trate também de buscar o conhecimento. Por isso a Bíblia nos menciona, né? Crescei na graça e no conhecimento. Então buscamos a Deus, buscamos a capacitação que vem do alto, mas também buscamos cursos de teologia, buscamos nos capacitar. E você que está aqui assistindo esta pré-aula, né, você já está também nesse caminho de busca pelo conhecimento. Então continue buscando, continue se qualificando e eu tenho certeza que Deus vai te usar cada vez mais aí nas suas aulas. Para você que é aqui de Joinville, né, nós temos inclusive a faculdade Refidim, com diversos cursos livres, cursos ministeriais e também cursos de ensino superior, né? Temos ali o seminário teológico Refidim e também o bacharel em teologia da Refidim. Então você pode buscar essa qualificação, porque Deus não busca os que estão aptos, mas Ele busca aqueles que estão querendo se capacitar. Para finalizar este tópico, professor, você pode avançar aqui e também aplicar isso na vida dos seus jovens, né? Hoje a nossa geração é uma geração que sofre muito com problemas emocionais, com problemas de identidade, com problemas de imagem, né? Então talvez você tenha aí na sua classe jovens, meninos e meninas, que tenham problemas com quem eles são, né? Para se aceitarem, apontam demais os seus defeitos, talvez eles não saibam exatamente qual que é o seu papel, qual que é o seu lugar dentro do reino. Então você pode falar desse exemplo dos juízes para eles, que Deus buscou essas pessoas, Deus capacitou. Então que eles continuem buscando a Deus e Deus vai revelar aonde que eles serão mais úteis para o reino. Último tópico da nossa lição, a mensagem de Juízes para o tempo presente. Então aqui o pastor Valmir Nascimento vai fazer algumas aplicações, né? Nós já fomos aqui mencionando algumas delas ao longo da aula, mas para que fique claro, né, o primeiro subtópico, quando cada um fazia o que parecia certo. Então aqui você pode mais uma vez retomar aquilo que eu já mencionei na introdução. Talvez aqui seja até um lugar bem interessante para você colocar aquela dinâmica, né, da cartolina ou da escrita no quadro, né, onde você vai riscar então o rei e vai colocar ali a autoridade moral, e você vai riscar Israel e vai colocar nossa geração, para fazer essa aplicação, dizer que nós não estamos muito distantes daquele período, porque nós também hoje temos uma ausência de liderança moral nesse sentido, né? O mundo, né, está buscando fazer aquilo que parece certo aos seus próprios olhos. Então, o professor Valmir Nascimento faz esta conexão e ele aponta aqui algumas características desse período, né, que fazem então ser do jeito que é. A primeira é a ausência de liderança, né? O perigo da ausência de liderança. E aqui mais uma vez nós podemos conectar com a cultura da época. Eu estava outro dia refletindo. Hoje até já passou um pouco essa onda dos zumbis, né? Apocalipse zumbi e tal, mas tem ali uma série chamada The Walking Dead, né? Que talvez todos os jovens ali conheçam. E dentro dessa série a gente vai perceber um mundo apocalíptico, né? Onde houve então uma grande invasão de zumbis e grupos humanos estão espalhados, né? Pelo planeta todo tentando sobreviver, lutando pela sua sobrevivência. Agora uma característica interessante desses grupos que conseguem se organizar para sobreviver é que em todos eles existe um líder, existe uma figura forte. Então os personagens principais dessa série são pessoas que exercem algum tipo de liderança. Então isso já demonstra o quê? De que é necessário ter um líder
o tópico B aqui que o professor Valmir aponta, né, o valor da autoridade. Então é necessário haver uma liderança, é necessário haver alguém que esteja levando o povo ali em direção aos seus objetivos. E o estudo do livro de Juízes nos relembra isso, que sempre que não havia um líder, sempre que havia esse ato, essa ausência de liderança, o povo caía na apostasia, caía na opressão. Então, a necessidade de um líder, né? O valor de uma boa liderança. E o terceiro ponto que o pastor Valmir Nascimento acrescenta aqui é a consequência do relativismo moral. Sem referência e sem liderança moral, o povo fazia o que parecia certo. Essa é uma descrição de uma sociedade relativística, onde o que é certo para um pode não ser certo para outro, né? E cada um acaba fazendo aquilo que acha certo. E aí vira uma bagunça, né? Vira uma anarquia. Isso nos leva para o segundo subtópico, que apresenta aqui então mais uma vez o ciclo da libertação. E esse ciclo da libertação, ele sempre começa com o povo buscando a Deus. Então aqui uma aplicação importante que pode ser feita para os nossos dias, é de que Deus, apesar da nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. Cada vez que aquele povo infiel se lembrava do Senhor e clamava, então o Senhor levantava um libertador. Então Deus permanece fiel. Lá no livro de apoio tem uma imagem, né, que também ilustra bem essa degradação moral, né, aquela espiral, né, conforme eu mencionei. Então começa com Josué, que foi um bom líder, depois passa para Otiniel, que é talvez um exemplo, né, de juiz, que não aparece muito, mas que faz aquilo pelo qual ele foi comissionado, né, a agir. Depois tem Eude, tem Débora, tem Gideão, Jair, Jefité, Sansão, e vai cada vez descendo mais. Os líderes vão ficando mais fracos, vão ficando mais falhos, né? E ao mesmo tempo a sociedade também vai descambando assim numa moralidade extremamente abjeta. Tanto que nos últimos capítulos, então, do livro de Juízes, não se fala de juízes. Ali nós temos duas histórias, né, que ilustram, então, muito bem a decadência moral desse povo. Então, dos capítulos 18 até o 21, né, mostra ali, então, os ídolos de Mica, onde se construiu uma religião em casa, né, construiu-se uma nova igreja. Aqui talvez dá até para a gente pensar essa questão dos desigrejados, né, ver como isso se conecta também aqui com a nossa realidade atual. E a última é aquela história do sacerdote, né, que teve, o levita, aliás, né, que teve a sua esposa abusada e morta, né? Enfim, há toda uma história. Até ficou famosa esta passagem, né, porque nos últimos dias aí viralizou, né, aquele vídeo do Gideões, né? Me fugiu agora o nome da pastora que ali pregou, né? E essa mensagem, então, de Juízes 19 ali, ficou bem famosa, né? Então, tudo isso demonstra o quê? Um final, assim, de livro, né? O livro de Juízes termina, assim, de uma forma extremamente decadente, mostrando como essa sociedade foi se deteriorando ao longo do tempo. Entrou nessa espiral de se arrepender e depois cair no pecado de novo, e se arrepende e cai no pecado de novo. Então, isso vai mostrando como também, talvez o nosso jovem passa por isso, né? Desse vai e vem, né, com os seus pecados, né, os seus pecados de estimação, onde ele não consegue se libertar totalmente daquilo, porque o problema não está na ação atual ali, mas está no coração humano. A ação, ela simplesmente acontece depois do que o pecado já aconteceu ali. O próprio Novo Testamento nos ilustra muito bem isso, né? Que a concupiscência, né? Tudo começa na concupiscência. Depois a concupiscência, havendo sido consumada, dá luz ao pecado. Mas tudo começa, então, lá dentro. Então, o livro de Juízes, ele termina, assim, de uma forma bem melancólica, né? Mostrando essa decadência moral aqui do povo. Então, você pode utilizar essa imagem também no subtópico 2 aqui no ciclo de libertação. Mas para que a aula não termine assim de uma forma muito melancólica, como o livro de Juízes termina, você tem aqui o tópico 3, subtópico 3, no poder do Espírito. O livro de Juízes destaca a atuação do Espírito do Senhor na vida dos líderes levantados. E aqui você termina, então, impulsionando o seu jovem para a missão, dizendo, olha, todos esses juízes eram humanos, eram falhos, eles cometeram erros, mas quando o Espírito do Senhor se apoderava deles, então eles faziam grandes coisas. Então, se você
se considera falho, se você também está nessa espiral aí de pecado, de apostasia, de decadência de alguma forma, mas se você deixar o Espírito Santo tomar a sua vida, então você vai conseguir fazer grandes coisas em prol do reino. E aí, mais uma vez, eu quero terminar aqui sugerindo que você aplique a dinâmica dos microgrupos de ação que nós utilizamos aqui em Joinville na Academia de Discípulos, que é o nosso discipulado jovem aqui em Joinville. Também vamos deixar aqui na área de comentários, né, um link para que você conheça, então, o @academia.discípulos, que é o Instagram desse projeto, e ali você pode ter mais detalhes. Os microgrupos de ação é uma dinâmica bem interessante, porque ela potencializa o tempo na sua aula. Você vai dividir os seus jovens em grupos de 3 a 5 jovens, para que eles tenham tempo de debater alguma questão, de debater alguma pergunta. Então, neste caso, se você tivesse um grupo aí de 30 jovens e cada um fosse falar um pouquinho, né, 1 minuto, você já teria 30 minutos para poder fazer essa dinâmica. Mas se você tem um microgrupo de 3 jovens, em 3 minutos eles têm o tempo necessário para conversar a respeito disso. E um segundo benefício de utilizar os microgrupos de ação é que você vai criar intimidade. A ideia é que ao longo do trimestre, cada vez que você for aplicar essa dinâmica, você mantenha o mesmo microgrupo. Aí você vai criando essa intimidade entre eles e eles vão se soltando mais, né? Vão conversando mais ali entre eles. Então, microgrupos de ação tem esses benefícios. E aqui para esta aula você pode apresentar aqui, porque a ideia do microgrupo de ação é o quê? É trazer esse conhecimento teórico para alguma realidade, para levar eles a agirem durante a semana em prol de alguma realidade que a lição apresentou. Então você pode trazer, nesse primeiro momento de discussão, a seguinte pergunta: qual é a principal área da nossa vida, da nossa geração, aonde a gente percebe que está muito parecido lá com o livro de Juízes? Será que é a área da cultura? Será que é a área da política? Será que é a área ministerial? Será que é, né? Qual é a área onde a gente percebe assim, uma decadência moral? É possível que eles vão encontrar várias áreas, vários problemas, né? Porque realmente a nossa sociedade está muito decadente. Mas eles precisam definir qual é a principal área onde eles percebem essa decadência, como estava o povo aqui na época de Juízes. A partir desses primeiros 3 minutinhos, 5 minutinhos que você deixou eles discutindo, você passa para a segunda etapa do microgrupo de ação, que é o momento da ação propriamente dita. E aqui você vai, então, dar ali mais 3 minutinhos para que eles elaborem um plano de ação breve, na forma de uma única frase, né? Eu me comprometo nesta semana a fazer X. E o que é esse X? É alguma coisa que ajude a resolver aquela área que eles encontraram como problemática ali na primeira parte da dinâmica. Então veja, em 10 minutos você consegue fazer essa dinâmica e eles saem dali com um combinado. As 3 ou 5 pessoas daquele microgrupo vão se comprometer a colocar aquilo em ação. E essa ação pode ser algo simples. Nós destacamos aqui o poder da oração, o poder do Espírito Santo. Então você pode talvez sugerir a eles, né, caso eles estejam ali com dificuldade de encontrar um combinado, né? Eu me comprometo durante essa semana a orar 10 minutos todos os dias em prol da política da nossa nação. Se eles encontraram que o pior problema é a política, né? Vou orar 10 minutos todos os dias para que Deus moralize a política da nossa nação. Enfim, né? Uma sugestão aí que você pode dar. Mas o ideal é que você deixe que eles achem ali o seu combinado semanal. Pode inclusive instruir eles que utilizem as metodologias SMART, né? Que o nosso amigo, que vai lecionar também aqui no IAD EBD, o Elenay Córdova, ele fez um anagrama bem interessante da metodologia SMART, transformando em metas. Então você tem ali o M de mensurável, o E de específico, o T de temporal, o A de atingível e o S de significativo. Então você precisa de um plano de ação, de um combinado que seja uma meta, né? Algo que possa ser medido, que seja atingível, que seja realista, mas que também seja significativo. Então a oração é algo extremamente significativo. Mas podem ser outras ações ali, os nossos jovens são bem criativos, são bem dinâmicos, eu tenho certeza que eles vão nos surpreender aí com os combinados. Inclusive vamos já deixar aqui um combinado, você professor, você que nos segue aqui nos canais, volte aqui depois da aula, deixa aqui na área dos comentários se você utilizou essa dinâmica e quais foram os combinados que o seu jovem colocou. Isso aqui é interessante até para a gente ir trocando ideias aqui, fazendo essa comunidade, né, dos professores e professoras aqui da classe de jovens ir crescendo aqui, trocando experiências. No mais, eu deixo vocês com
a lista aí das próximas aulas, né, dos próximos vídeos. Convido vocês, né, a continuar seguindo aqui o canal, porque eu tenho certeza que vai ser um trimestre muito abençoado. Deus pode fazer muita coisa através da sua ação, através da sua participação como professor, para a gente mudar a realidade da nossa sociedade decadente que está se tornando. Deus, quem sabe, está te levantando como um juiz, como um libertador. Não no grande mundo, né? Mas aí no seu grupo de jovens, aí na sua classe, Deus conta com você. Então que você esteja se preparando, se capacitando, e vai ser uma benção. Que Deus em Cristo vos abençoe, e nós nos vemos num próximo vídeo, se Deus assim permitir.